Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos fazer aqui uma espécie de pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco, vitória do Grêmio jogando em casa contra o Santos por 1-0. Né? Antes de atualizar as informações aí do Campeonato Brasileiro do Vasco, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Quem foi nas dicas que eu dei nos dois últimos vídeos, mitou, bateu tudo que eu falei, né? E para amanhã tem o jogo na Premier League, o Leeds United encara o Liverpool, estão pagando 4,90 na vitória do Leeds United, 4,48 no empate, 1,69 na vitória do Liverpool. Quando rolar mais jogos do Campeonato Brasileiro, eu dou mais dicas aí pra galera que gosta de fazer um trade esportivo aí na 1xBet. O link está no primeiro comentário fixado, clica, faz seu cadastro, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito que você fizer, eles dobram em bônus no valor de até R$ 1.200 para você usar dentro do site da plataforma. 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Vamos lá, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Acabou agora há pouco com vitória, né, do Grêmio jogando em casa e uma atuação horrorosa do Luis Soares. A gente que tá falando aí do furacão que foi o Luis Soares quando chegou no Grêmio aí no Campeonato Estadual, e muita gente falava, uma coisa é jogar o Campeonato Gaúcho, outra coisa é jogar o Campeonato Brasileiro. Errou pênalti, errou finalização, errou chute, errou passe, jogou nada o tal do Luis Soares, deu uma de Pedro Raul. Aliás, o Pedro Raul errou 3 pênaltis nessa temporada, o Luis Soares de 4 errou 3 também, e o Cano errou pênalti também no jogo de ontem. Esses caras não deveriam bater pênalti se os técnicos tivessem um pouquinho de sabedoria, né? Então, com a vitória aí, encerrou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Cuiabá, passou um dobrado também, 2-1 para o Palmeiras. O América, de virada, o América venceu, o América tomou porrada do Fluminense, Diniz, aí, a grata surpresa, Fernando Diniz, 3-0 em cima do América. O Botafogo 2-1 no São Paulo, o Bragantino 2-1 no Bahia, o Atlético Paranaense 2-0 no Goiás, o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco 2-1, teve muito 2-1, Corinthians 2-1 no Cruzeiro, o Urubu ganhou do Coritiba por 3-0, estava ganhando por 1-0, até que o técnico foi fazer uma substituição, tirou o Bruno Gomes, que sentiu, aquele que jogou no Vasco, e colocou o Andrei, aquele outro que jogou no Vasco. O Andrei entrou com 10 segundos, fez um pênalti ali em cima do Jefferson, gol do Flamengo, aí eles conseguiram passear no jogo, ganharam por 3-0. O Andrei, que está sendo muito questionado também agora pela torcida do Coritiba. O Grêmio ganhou do Santos, 1-0, e o único empate da rodada, 1-1, Fortaleza e Internacional. O G4 ficou por causa de saldo de gols, Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Vasco é o 8º colocado. O Z4 tem Cuiabá, Goiás, América e Coritiba. Para mim o América não fica aí, o América tem time para ficar ali de meio de tabela ou a primeira página do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, beleza? Então tá aí o Campeonato Brasileiro que começou, e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que teve gols em todas as partidas, né? No próximo domingo começa de novo, no próximo fim de semana, a segunda rodada, porque no meio de semana vai ter Libertadores, Copa do Brasil, né? Sul-Americana, e o Vasco vai descansar, vai poder recuperar os jogadores, trabalhar para poder encarar o Palmeiras, semana cheia para o Vasco entrar voando. Que entre com um gás que entrou contra o Atlético Mineiro, mas que segure esse gás, essa intensidade, um jogo inteiro. Não é? O Vasco não pode só jogar só 10, 15 minutos e o resto do jogo o adversário jogar e o Vasco se defender. Isso é coisa de time pequeno. É por isso que eu falo para muito vascaíno. Freia a empolgação. É claro, a gente comemorou, é claro, foi muito bom vencer do Atlético Mineiro, mas calma, filho, porque o Vasco ontem passou um dobrado ali, principalmente no segundo tempo, por causa da burrice do Maurício Barbieri, de não ter entendido que ele precisava tirar o Pedro Raul, que no segundo tempo a gente jogou inteirinho com um jogador a menos. Teve gente que não entendeu isso aqui.
falando que o Pedro Raul, ele é o jogador que chama a marcação, e isso, no primeiro tempo ele fez isso, né? Ele é importante porque ele chama a marcação, abre espaço para as entradas do Alex Teixeira, do Andrei, do Peck, nos 15 minutos isso funcionou. Depois ele foi um jogador a menos em campo, porque o Vasco deixou o Atlético jogar e não conseguia jogar no contra-ataque. Não tinha jogadores que conseguiam fazer essa arrancada, essa saída rápida para a gente jogar no contra-ataque. Se a bola não chega no ataque, para que ter um homem de área um tempo inteirinho dentro de campo? Cheguei a citar aqui o Eginaldo e o Eric Marques, mas eles não viajaram, eu nem vi a lista de quem foi. Mas tinha opções, tinha o Orediano, tem lá o tal do Juan Cruz. Inventa, você não pode jogar com um a menos, ou então tirava o Pedro Raul e colocava outro meia, outro zagueiro, outro lateral, mas não jogaria com um jogador a menos, que o Vasco tomou sufoco por causa de burrice do técnico Maurício Barbieri, e porque não tem um jogador qualificado, como eu falei, um jogador diferente que consiga dar esse escape, colocar essa bola no chão em um momento de sufoco. Quem assistiu o jogo do Grêmio Santos hoje viu que quando o Soteldo entrou, acabou o Grêmio, acabou o futebol do Grêmio. O Grêmio ganhou em casa por 1-0 no sufoco, tomando sufoco. Isso que o Soteldo entrou, arrebentou ali com infiltração, jogada de ataque ali pelo lado esquerdo, e o Grêmio batendo cabeça. A sorte é que o Soteldo foi reclamar que o juiz tomou amarelo, depois fez uma falta besta, foi expulso, aí acabou com o Santos. Mas mesmo assim, com um jogador a menos, o Grêmio ainda mó sufoco para ganhar do Santos. E tem uma nova regra que muita gente ainda não se ligou. Eu falei isso aqui nos vídeos passados. A CBF agora, a determinação da comissão de arbitragem é para dar cartão para todo mundo que reclamar, é para dar cartão, distribuir. Hoje o bunda de silicone foi correr em direção ao juiz, ele não falou nada, só dele em direção ele tomou um amarelo. Xingou bandeirinha, xingou árbitro, é cartão. Mesma coisa para os técnicos, por isso os técnicos do Vasco e do Palmeiras foram expulsos e não vão estar à beira do campo no jogo de domingo, tá? Então é determinação da CBF essa questão de punição, por isso muitos cartões. E uma coisa que o Klaus relatou na súmula, né? Que o Barbieri foi expulso porque xingou o quarto árbitro, e ele relatou na súmula também que o Barbieri, depois que acabou o jogo, foi procurar os árbitros para se desculpar por ter xingado o quarto árbitro, tá relatado em súmula. Então os dois não vão estar à beira do campo no domingo, né, no jogo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco encara o Palmeiras e não se sabe ainda se é no Maracanã ou em São Januário, porque o juiz determinou que é para o Vasco jogar no Maracanã, mas um desembargador aí, ele deferiu uma liminar impedindo o Vasco de vender ingressos para essa partida. Então tem muita coisa para rolar durante a semana com relação a essa partida, para definir se vai ser no Maracanã ou em São Januário. Eu vi torcedores aí dizendo que tem que jogar em São Januário, que lá o Caldeirão ele impõe mais, lá é difícil o adversário ganhar, né? No Maracanã você consegue faturar mais dinheiro, consegue mais público, mas em São Januário a pressão é maior. Qual que é a sua opinião? São Januário ou Maracanã, para a gente pressionar e ir para cima para mais uma segunda, para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro? Deixe sua mensagem aí. Então é isso, né? O jogo no domingo, a rodada do fim de semana, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Kudê, depois que acabou a partida entre Vasco e Atlético Mineiro, numa entrevista coletiva, disse que foi a melhor partida do Atlético Mineiro, e abre aspas, ele fala assim, 26 finalizações, 75% de posse de bola. Como nós conseguimos perder essa partida, fecha aspas, para o técnico questionado, o técnico Kudê. Esse tipo de discurso é que eu estava falando lá atrás, né? Que eu não queria que o Vasco fosse para um Campeonato Brasileiro para chegar, jogar bonito como jogou contra o Fluminense, contra o Flamengo e perder. Que aí ia ser, jogamos como nunca, perdemos como sempre. E o discurso acabou caindo para o Atlético Mineiro. Então uma vitória importante. O que precisa ser feito são ajustes para a gente não passar esse sufoco que a gente passou contra o Atlético Mineiro e ir em busca de uma segunda vitória. Faltou jogador diferente, faltou aquelas contratações que eu falei que iam fazer o Vasco se desafogar em uma partida tão importante. Mas tenho visto aí também o Soares, como eu vi hoje, né? Não jogou absolutamente nada. E um campeonato que
para o Vasco vai ser o determinante, já que a gente não tem esse jogador diferente, vai ser a questão física, e a gente tem que ter essa intensidade, não só 15 minutos de jogo, vai ter que ser um jogo inteiro, porque se for igualar na técnica, a gente tá ferrado. A gente tem que igualar no gás, ou a gente tem que sobrar no gás e na vontade, se a gente quiser fazer alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Tô muito cansado, com a voz meio rouca, curti hoje a família, tomei algumas. Desejar para você aí uma semana abençoada, né? Curte o vídeo, compartilha. Amanhã eu venho com um vídeo mais calmo. Grande abraço, fique com Deus, ou um vídeo mais elaborado. E saudações vascaínas.